Então vamos à aula de hoje, né, que vai tratar de edição de código em VBA. Nós vamos pegar aquele código que foi gerado com o gravador de código e vamos editá-lo de maneira a deixá-lo o mais geral possível. Isto é, ele importar arquivo com as faturas do dia anterior, sejam quantas forem, ou seja, quantas vendas ocorrerem, e a totalização que vai ser colocada, ela estará correta. Então, vamos iniciar o nosso código, nós vamos abrir, então, o ambiente de desenvolvimento, em desenvolvedor, Visual Basic. Então, temos aqui o ambiente de Visual Basic. Ele já criou, automaticamente, ele cria esse módulo 1 dentro do arquivo que nós estamos tratando aqui, aula 15, né, edição de código em VBA. Então, você tem aqui uma seção de módulos, e o módulo 1 foi criado automaticamente. Aqui está o código que foi gerado. Então, para preservar esse código, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar ele todo, vou copiar e colar, né? E mudar o nome dele, né? Para a gente preservar o código original. Então, vou deslocar ele um pouco para baixo, Ctrl V. E vamos mudar o nome, né? Vou chamar de importar, né? Vou chamar de meu código. Sem acento, e sem acento, naturalmente. Meu código. Muito bem. Então, eu posso importar a fatura. Eu vou dizer que esse foi um código editado por mim, editado por Paulo Camargo. E mais algum outro detalhe que você quiser colocar. Sempre é importante a gente comentar o nosso código para tornar ele legível, para que outras pessoas possam entender o que foi feito. Então, vamos lá. Como eu falei, as linhas são executadas sequencialmente, uma após a outra. Então, essa primeira linha aqui, ele vai mudar o diretório, que é o nome antigo para pasta. Antigamente as pastas se chamavam diretório. Então, tem um comando aqui que se chama change directory, ou mudar o diretório, ou mudar a pasta. Mas a gente não precisa dela, porque a gente vai usar o nome completo do arquivo. Então, posso apagar. Isso aqui está demais. Não precisa. Bom, aí vem a ação. Quais são as ações, né? Mas se a gente olhar aqui, a primeira ação que eu fiz, que foi gravada, foi abrir o arquivo texto fatura.txt. Então, esta ação ela está traduzida na forma de Visual Basic por esta linha aqui. Isso tudo aqui é uma linha. Como é que eu sei? Porque aqui é o final, né? Para não ficar tudo numa linha só, né? Para você poder tornar mais legível essa linha. Então, ele quebrou em várias sublinhas, né? Então, esse sublinhado aqui significa que a linha continua abaixo. E aqui, quando não tem mais sublinhado, terminou. Então, tudo isso aqui é uma linha. Observa que ele fez deslocamento, né? Para indicar que isso aqui tudo está começa com esta primeira linha aqui. Então, workbooks é planilha, OpenText é um comando que abre um arquivo texto. Que arquivo texto? Agora a gente tem que complementar com as informações. Lembra que a gente fez isso na hora que a gente importou o arquivo texto? Não apareceu uma caixa de diálogo, assistente de importação, em que a gente teve que definir uma série de parâmetros? Pois bem, está tudo descrito aqui. Primeiro, file name. Então, aqui está o nome do arquivo. O nome é um texto, por isso tudo que é texto está entre aspas. E aí aqui segue, então, os parâmetros. Como é que eu vou saber quais são os parâmetros? Tudo bem, você pode fazer o seguinte, você coloca o cursor aqui em OpenText e pressiona F1 do teclado, ele vai abrir o ajuda. A gente, quando se torna programador, a gente usa muito ajuda, né? Porque a gente não vai decorar tudo. Então, para saber quais são os parâmetros e como tem que especificar exatamente, é sempre importante dar uma verificada no ajuda. Então, tem a sintaxe e tem os parâmetros aqui. E esses são os parâmetros.
A origem é 2 pontos igual, né? Como eu já mencionei anteriormente. Aqui, XLMSDOS é uma constante. Tudo que vem XL na frente são constantes entendidas pelo Visual Basic, para facilitar a nossa programação, né? Para não ter que ficar decorando nada. Então, o que eu estou dizendo aqui? A origem do arquivo é um arquivo do tipo plano, né? MSDOS, né? Um arquivo sem formatação. Start row, né? A linha de início é a 1, quer dizer, ele vai importar a partir da linha 1, vai colocar a partir da linha 1. O tipo de dados, XL delimited. Então, aqui, mais uma vez, aparece uma constante que significa que o tipo de arquivo vai ser delimitado. E o qualificador para texto, text qualifier, é mais uma constante, XL double quote. XL double quote é aspas duplas. Tudo isso a gente pode verificar aqui, né? Está tudo descrito aqui. Certo? Se você quiser saber, por exemplo, aqui, ó, quais são as constantes para o qualificador de texto, você vai clicar, tudo que tiver em azul, você clicar, ele vai para uma outra página. Então está aqui, ó, as constantes e o que elas significam, o que é aspa dupla, o que é sem delimitador, o que é aspas simples. Muito bem. Então, data type XL delimitador, texto qualified XL double quote, consecutive delimiter, false, quer dizer, a gente não vai usar esse delimitador, nem tab. Não, tab está aqui true, mas nem precisaria, pode ser false também, porque o que a gente vai usar vai ser esse aqui, ó, semicolon. É o ponto e vírgula. True, isso aqui é importante, nosso arquivo está separado por ponto e vírgula. O restante pode ser tudo falso, né? Porque a gente não vai usar. O coma, que é a vírgula, space, outro. E nós vamos usar as 7 colunas, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas. E por último vem uma opção que é o trail minus number, que é a forma como ele reconhece os números negativos. Que é todo mundo que tiver um hífen na frente, ele vai reconhecer como número negativo. Pois bem, então essa linha toda aqui faz a importação do arquivo, conforme a gente especificou. Perfeito. Então eu vou até colocar aqui, né, é importante a gente documentar o código, né? Eu vou até colocar aqui a descrição do que significa isso. O que significa isso? Ele está abrindo o arquivo texto. Então, isso aqui é a abertura do arquivo texto. Na sequência, o que eu fiz na sequência? Uma vez importado, eu pressionei as teclas Ctrl mais seta para baixo para ir para a última linha de dados. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo que a gente está operando, né, para a gente exemplificar. Então, FireTech, Excel, aula de Excel avançado, fatura. Não esse aqui, a gente usou de segunda. Muito bem. Eu vou importar, Ctrl C. Vamos botar aqui na planilha 3. Ah, ele já está aqui. Ótimo, já está aqui. Então, para eu ir para a última linha, que no caso aqui é a linha 13, a gente iniciou o processo estando selecionada a célula 1 e eu pressionando Ctrl seta para baixo e vai para a última linha. Essa operação, certo? Que é pressionar Ctrl mais seta para baixo, está traduzido no código Visual Basic por esta linha aqui, ó. Selection and xldown.select. Mas ela não é lá muito eficiente, porque se por acaso meus dados vierem com alguma célula em branco, por exemplo aqui, se eu apertar Ctrl seta para baixo, ele vai para a última célula preenchida, não vai para onde eu quero. Então, talvez seja mais eficiente eu ir para, em vez de ir para a célula 1, eu ir para a última célula desta coluna, né, na última linha desta coluna, e de lá, ao invés de pressionar Ctrl seta para baixo, eu pressionar Ctrl seta para cima. Então vamos ver quem é a última célula? É esta daqui, é a 1.048.536. E se eu pressionar Ctrl seta para cima, aí ele vai para
última célula preenchida. Muito bem. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu quero mais do que isso, porque eu vou precisar saber usar este valor, né? Saber qual é a última linha produzida em vários outros passos também. Então, seria interessante se eu pudesse armazenar isso numa variável. Uma variável é uma área da memória reservada para armazenar valores. Pode ser valores numéricos ou texto, ou o que seja. Então, eu vou criar uma variável, vou chamar ela de última linha, sem acento, naturalmente, última linha, que vai receber a última linha. Bom, primeiro eu preciso pegar a referência que representa a última célula. A maneira de fazer isso é usar esse objeto aqui. Ali, tudo bem, ainda não terminei, né? Vou terminar. É o método range. Então, o range é a maneira que eu uso para especificar célula ou conjunto de células na minha planilha. Então, eu vou dizer que eu vou pegar range A1 a... Vocês se lembram qual que era o valor? 1047.576. Então, isso tem que botar entre aspas. Então, ele vai para essa última célula e nesta célula eu quero subir, né? Então, eu vou usar exatamente esse procedimento que está aqui, end, certo? End, só que eu quero subir. Então, olha como é que é muito interessante, né? Porque ele já vai facilitando a vida para mim. E na medida em que eu coloco o end, já me dá as opções das constantes. Observe que tem as constantes aqui, ó. XL down, que foi usado na linha seguinte, né? Que vai para o final. Left, right, up. Como a gente foi para a última linha, eu quero achar a última linha preenchida, eu vou subir. Então, XL up. E agora, finalmente, eu fecho. E mais, eu não quero pegar o valor dessa célula, eu quero pegar o número da linha. Então, para pegar o número da linha, eu vou especificar mais uma vez, ponto, row, ele vai me trazer o número da linha. Então, tudo isso aqui faz com que eu vá para a última célula da coluna A, suba, detecte qual é a última linha preenchida, e aí eu pego o número dessa linha e armazeno nesta variável que se chama, né, apelidada de última linha. Então, última linha, ela vai conter o valor da última célula. Então, no nosso caso aqui, vai ser o número 13, porque este é a linha que contém o último dado preenchido. Bom, se eu quero... Perfeito. Você veja que ele automaticamente ele coloca as maiúsculas, as minúsculas, ele faz isso automaticamente para mim. Então, se eu quero saber qual é a linha posterior, ao último dado, basta eu pegar o valor de última linha e somar 1. Então, eu vou criar mais uma variável, eu vou chamar de linha posterior, tudo junto, sem espaço, né? Sem acento. Ela vai receber o valor que eu capturei da linha anterior, última linha, e somar 1, mais uma. Então, vai ser a linha 14. Muito bem. Então, esse passo aqui, pressionar as teclas Ctrl 7 para ir para a última linha de dados, foi traduzido, a gente editou com essas duas últimas linhas aqui. Ó. Perfeito. Então, isso aqui foi substituído por essas duas linhas. Legal. Agora, qual é o próximo passo? Próximo passo,
pressionar a seta para baixo. Ah, sim, tem que pressionar a seta para baixo para mover o cursor para a próxima linha vazia. Isso tá dito aqui, ó, nessa etapa. E agora a quarta etapa é digitar a palavra total. Então, eu vou adicionar. Vamos botar tudo no gerúndio, né? Para adicionar. Botar aqui obtendo. Porque é uma ação, né? Então, adicionando a palavra total na última linha vazia. Você veja que eu selecionei aqui o valor absoluto, é 14. Mas, não sei, né? Outros dias pode ser que esteja numa outra linha. Então, talvez não seja a 14. Então, eu vou compor essa referência. Vai ser range, certo? Como vocês estão vendo ali que é um texto, né? Está entre aspas. Então, vou abrir aqui um texto. Vai ser a coluna A, só que eu vou agregar, combinar, concatenar com a linha posterior, né? Que é a linha vazia. Não está aqui, ó? Obtendo a linha posterior vazia. Posterior ao último dado, certo? Que estará vazia. Então, range A, vou fechar aqui o parêntese e vou combinar isso, e-comercial, estão lembrados do e-comercial, com a linha posterior. Então, opa, faltou o O aqui. Então, significa o seguinte, que ele vai lá na memória, pega o valor que está nessa área apelidada de linha posterior, que contém a linha posterior, que está vazia, certo? Vou combinar com a coluna A e vou formar, então, aqui uma referência, A e o número da linha. Então, neste caso, eu posso eliminar esse Active Cell. Então, vai ser a fórmula R1C1. Poderia ser fórmula, poderia ser valor, aqui também tem a propriedade value, tanto faz. Ou simplesmente fórmula, né? Poderia ser poderia fórmula R1C1, tanto faz. Para o nosso efeito aqui, como a gente está colocando um texto, certo? Não altera. Então, essa referência aqui, A combinada com a linha posterior, vai receber a palavra total. Veja que ela está entre aspas. Muito bem. Então, fez. Qual a próxima etapa? Pressionar a seta para a direita 4 vezes para ir para a coluna E. Então, eu quero ir para a coluna E. Você veja que ele botou aqui o valor absoluto. É 14, mas eu não sei se é 14. Então, aqui eu tenho que preencher. Não, vamos inserir, na verdade. Inserir a fórmula soma na última coluna, na última linha, para as colunas E, F e G. Então aqui ele pegou o range de E14, mas eu não sei se é E14. Então a gente pode substituir esse E14 aqui pela linha posterior, exatamente como eu fiz aqui. Então eu vou substituir esse 14 aqui pela linha posterior. Só que como eu quero indicar que ele tem que ir na memória e pegar, eu tenho que tirar ele das aspas. Então, por isso eu fecho a aspa aqui,
concateno e pronto. Exatamente como eu fiz naquela linha aqui, ó. Exatamente como está aqui, só que agora é a coluna E. E eu vou inserir, então, a fórmula. Só que essa fórmula R1C1 não é a maneira que a gente está acostumado a trabalhar, né? Que R1C1 é o estilo row column. Então, você coloca a fórmula usando esse estilo aqui, né? Então, ele está pegando aqui linha menos 12 e a coluna menos 1 em relação à coluna e à célula anterior. Não, vamos colocar da maneira que a gente está acostumado a fazer, né? Então, como é que seria a fórmula aqui? Ela seria desde o início, E2. Então, não vai ser mais a fórmula R1C1, vai ser a fórmula tradicional, certo? E seria, né, no exemplo específico dessa fatura, E2 até E14, certo? Observem também que o nome da função tem que estar em inglês. Eu vou também depois, mais tarde, disponibilizar uma tabela com os nomes das funções em português e inglês para que vocês possam fazer a associação, né? Porque aqui a gente tem que escrever em inglês. Lá na planilha a gente escreve em português, mas aqui a gente escreve em inglês. E aqui é muito fácil, né? Soma vira sum. Vira sum. É 2 até 14. Mais uma vez aqui, esse E14 aqui, não sei, pode variar, né? Vai ser a linha posterior. Vou fazer a mesma coisa. Vou fechar aqui as aspas e vou concatenar com a linha posterior. E vou concatenar também, tem que fechar o parênteses, né? Então a gente tem que concatenar também com parênteses. Pronto. Viram? Muito simples, né? E a gente pode fazer isso então para as outras. A gente usando Ctrl C, Ctrl V, a gente pode repetir exatamente essa linha para as colunas F e G. Então, eu vou aproveitar que ela já está pronta. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, certo? E aí eu vou editar aqui, agora vai ser a coluna F. Então, eu vou só trocar o E pelo F. Mesma coisa aqui nessa linha. Coluna G. Coluna G. Coluna G. Muito bem. Então, pronto. Preenchi, inseri a fórmula soma na última linha para as colunas E, F e G. Acabou. Acabou essa parte. Então, isso tudo estava sendo traduzido por esta linha aqui, né? Então, essa linha aqui ficou caduca. Muito bem. Próxima etapa. Vamos lá ver as próximas etapas. O que eu fiz depois disso aqui? Eu inseri a soma, né? Permaneci na célula e preenchi para as colunas ao lado até a coluna G. Então, já fiz isso. Vamos para o próximo. Reaçar a linha 1, negrito itálico, né? E a linha total, negrito itálico. Então, isso está sendo traduzido por aqui, né? Então, esta primeira, eu vou inserindo, botar em, manter a coerência. Então, selecionando a linha, a primeira linha, e colocando negrito e itálico. Muito bem. A primeira linha, não tem dúvida, né? É o range de A1 até G1 select. Deixa eu botar isso aqui na frente. Aqui. Então, é o range de A1 até C1. Ele vai selecionar, depois vai pegar essa seleção, vai aplicar bold, bold true, vai mudar o parâmetro para true, depois vai mudar o parâmetro para itálico. Eu poderia condensar isso, né? Poderia condensar isso aqui, transformar em apenas uma única linha, tirando o selection. Não preciso selecionar, eu posso aplicar sem selecionar. E aí eu posso fazer a mesma coisa para aplicar para
itálico. Mesmíssima coisa. Então, ontem esse esquema aqui, não selecionei, né? Não selecionei. Esse é mais eficiente do que você sair selecionando e tal. Isso pode tornar a sua macro um pouco lenta. Então, se você quer já se acostumar em fazer com que a sua macro tenha eficiência, procure adotar esse estilo, né? Não selecionar aqui, mais uma vez, select, mas aqui eu preciso compor aqui a última linha. A última linha é 14, 14 pode variar. Então aqui vai ser selecionando a última linha e colocando negrito itálico. Só que aqui o 14 pode variar, né? E a gente sabe qual é o valor dele. É a linha posterior. Então basta eu editar aqui, fazer a mesmíssima coisa que eu já fiz anteriormente, botar, fechar as aspas, concatenar com a linha posterior. Mas no caso a gente vai pegar desde o A, né? Então eu vou começar desde o A para pegar a linha total também. Linha posterior, certo? Vou concatenar com até o G e o 14 eu tenho que substituir, então, concatenar com linha posterior. E concatenar não, aqui eu acho que nem preciso. Pronto. Linha posterior. Certo? Você viu que eu botei um espaço em branco e ele reclamou. Então agora a linha posterior. Select. Selecionar? Não, não vou selecionar. Eu vou aplicar bold itálico, né? Então a gente pode novamente, vou apagar isso aqui, né? Que não interessa. Vou aplicar bold, sem selecionar. Vou fazer a mesmíssima coisa para colocar em itálico. Só substituir o bold aqui por italic. Prontinho. Então esses daqui foram... Posso apagar isso aqui, né? E finalmente, a última etapa. Quais são as últimas etapas? Selecionar toda a planilha e realizar o autoajuste. Então aqui, selecionando toda a planilha e aplicando o autoajuste. Pois bem, então está aqui, Cells, Select, ele seleciona toda a coluna. Aplica o autofit e, por último, ele tem que tirar essa seleção, né? Para não terminar com ela toda selecionada, né? Então aqui, finalizando, finalizando, colocar o cursor na célula A1. Pronto, e aí termina. A gente sabe. Vamos verificar se nosso código tá funcionando corretamente. Então, vamos salvar isso aqui, né? E vamos lá para a nossa célula. Pode ser qualquer uma das planilhas, tanto faz. Certo? Aqui eu posso até apagar isso aqui, né? Porque eu só usei isso aqui para a gente editar o nosso código. Então, como é que eu faço para executar o código? Desenvolvedor, macros, certo? Está aqui, ó, importar meu código. Executar. Perfeito. Tudo certinho, ó. Negrito itálico, tá tudo formatado, com autoajuste, total também.
soma, estranhamente ele não está executando a soma, né? O nosso código ele está com um pequeno erro. Vamos lá. Todo mundo comete erro, né? Então aqui, na hora de botar a soma, não pode ser a linha posterior, né? Tem que ser a linha de cima, né? A última linha. Então aqui está correto, ele vai inserir a fórmula na linha 14, né? Digamos assim. Só que aqui tem que ser última linha. Aqui, este e este. Pronto. Agora sim. Mais uma vez salvar. É, vamos lá em aula 1 de novo. E vamos, deixa eu fechar aqui, né? Sem salvar. Vamos executar novamente para ver se está correto o nosso código. Desenvolvedor, macros, importar o meu código, executar. Agora sim. Muito bem. Perfeito. Então, com isso, a gente termina a aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima. Tchau.